Pessoal, estamos aqui no Top Vino. Mais uma vez, eu, Diego Logulo. E Sabrina Maneschi. Queremos agradecer a Vinícola Floresta, que presenteou aqui nosso programa aqui com vinhos incríveis. Estamos aqui com a Bianca da Wine to Be hoje aqui. Prazer estar no programa. Prazer, muito bom. Prazer, Bi. Saúde aqui, vamos Saúde brindar, a né, nós. com esse vinho lindo e maravilhoso. O que você achou do vinho, Bianca? Já conhecia a vinícola, Já conhecia? ainda não tinha experimentado o rosé. Delícia, bem fresco. Tem um sabor, né? A gente sente essa framboesa, esse morango, mas ao mesmo tempo bastante frescor. Delícia. Perfeito pro nosso clima aqui no Brasil. Hoje tá Sem mais dúvida, quentinho. Vinícola Floresta. E você precisa conhecer lá, viu? A vinícola Preciso também é bem mesmo. gostosa. A gente vai marcar aí de levar uma turma bem bacana lá. Né? Que Tem legal. um chefe de cozinha boa também, né? Tem. É ótimo. Pessoal, a gente quer saber aqui, Bianca, como é que você resolveu ser influencer e sommelier, né? Conta um pouco aí a tua história para nós. Olha, é uma longa história. Vamos Eu lá. acho que tudo começa um pouco com a minha influência familiar. Eu venho de uma família que o vinho sempre teve presente, principalmente da parte do meu pai. O meu pai foi membro, até hoje ele é membro da primeira confraria de vinhos do Espírito Santo. Isso lá nos anos Senhora. 70, 80, uma época que falar sobre vinho era uma coisa reservada a pouquíssimas pessoas, né? Sem Pessoas que dúvida. conseguiam viajar, conseguiam ter acesso a isso. Então eu tive essa influência, mas eu acho que eu só fui me conectar de fato com o vinho quando eu saí de casa e vim morar sozinha em São Paulo. Meus pais são de Vitória, no Espírito Santo, Tá. e eu vim morar sozinha aqui em São Paulo com 18 anos. Nossa. E eu acho que numa tentativa até de me conectar com as minhas origens, sabe? Eu comecei a falar, deixa eu ver essa coisa do vinho. E antes era muito confortável porque escolhiam pra mim. Aí eu me deparei ali com uma prateleira, eu falei, nossa, como escolhe agora? Tem um monte de opção, tem um monte de uva, tem um monte de estilo. Vou ter que estudar isso aí pra entender. E as coisas foram se desenvolvendo, eu sempre gostei muito de falar, de me comunicar, sou uma pessoa muito comunicativa. E eu me sentia um pouco sozinha, assim, pra falar a verdade, no mundo do vinho, sabe? Tá. Porque eu era muito novinha. E eu criei o Instagram do Wine to Be, eu tinha 26 anos. Nossa. Eu não tinha com quem conversar sobre vinho. Porque os meus amigos, na época, eles já tomavam vinho, mas ninguém queria ficar falando ali, sabe? Destrinchando o vinho. Eu comecei a estudar, comecei a ter esse interesse e eu senti essa falta, né? Alguém para conversar. Então, acho que o meu Instagram e essa coisa de ser hoje comunicadora do vinho veio desse lugar de realmente querer me comunicar com as pessoas e hoje estamos aí. Não imaginei que se tornaria o que se tornou. Pois é, ou seja, você foi embora de casa, da sua cidade, com seu pai aí, que... Como chama seu pai? Alberto, Um brinde ao Alberto. um brinde. Grande incentivador e precursor. E aí você trouxe essa memória afetiva aqui para São Paulo, onde você se encontrou, né, sozinha, de certa forma, sem sua família. E na hora você entrou no supermercado e já viu todos aqueles rótulos todos e isso teve um resgate, uma história, né, um emocional ali. E você está há quanto tempo, então? Você tem o Instagram há quanto tempo? Eu criei o Instagram do Wine to Be em 2021. Tá. Que foi quando eu comecei a estudar de uma forma um pouco mais séria, assim, né? Resolvi fazer WSET, estudar de uma forma um pouco mais profunda. Legal. Antes disso eu já estudava vinho, mas era uma coisa mais informal, talvez eu possa dizer. Pode ser. E as coisas foram se desenrolando de uma forma muito natural. Tá. As pessoas começaram a me pedir, faz um curso, eu quero aprender com você, você fala de um jeito tão didático, você explica tão bem, quando você explica eu entendo. Então eu comecei e falei, bom, deixa eu olhar para a Bianca de 5, 6 anos atrás, que se sentia perdida numa prateleira de vinho, e deixa eu pensar o que eu realmente preciso falar para ela, o mais simples possível, para que ela pudesse ter o alcance que a Bianca de hoje tem. Porque a gente que tá nesse meio do vinho, a gente sabe que tem muita coisa que é detalhe, né? Sim. Claro, a gente adora estudar esses detalhes, eu adoro. Mas para quem não é profissional do vinho, para quem simplesmente quer beber melhor, quer ter uma experiência melhor, muitas vezes a pessoa não precisa saber o detalhe do solo da Borgonha.
Mas ela precisa saber o que é um vinho reserva, ela precisa saber que determinadas uvas são mais leves, outras são mais intensas. Então eu tentei encapsular tudo isso num curso originalmente online. Hoje eu tenho os meus projetos online, mas eu trabalho muito presencialmente também, faço eventos corporativos. Legal. E aí uma coisa vai levando a outra, Sem né? dúvida. E aí uma pessoa que faz, aí indica para um amigo, que indica para o pai, que dá de presente para a mãe, então vira uma comunidade. super Muito legal, gostoso. muito bacana. E, Bianca, hoje, essa parte de você passar a informação de vinho, né? Ao mesmo tempo de ser sommelier, é a sua formação, tipo, principal. É o que Hoje, você sim, faz. Eu venho da advocacia, né? Sou advogada formada. Eu sou advogada pós-graduada, com mais de 10 anos de experiência na área tributária, que Nossa. não é para amadores. E foi recente esse meu movimento, de fato, de me dedicar exclusivamente ao vinho. Hoje você está 100% exclusivamente ao vinho. Hoje eu estou exclusivamente no vinho. Se o Demarest Almeida, o Pedro Neto quiser te contratar, você vai falar, não, vou ficar com o vinho. Pois é, inclusive eu trabalhei num escritório super reconhecido em São Paulo, que é o Cory Lopes Advogados. Fiquei 9 anos lá, então sou uma pessoa de ciclos longos. É um lugar que eu tenho muito carinho. Mas eu cheguei num determinado momento da minha vida que eu falei, bom, eu preciso tomar uma decisão. Porque a gente se dividir entre duas carreiras tão diferentes, o meu sentimento era de que eu não estava conseguindo me dedicar da forma como eu gostaria, nem a uma coisa nem a outra. Então acho que chegou um momento da minha vida que eu falei, não, eu preciso tomar uma decisão. E a minha decisão foi essa aventura de trabalhar com o vinho. Mas é uma coisa muito louca, né? Porque hoje eu olho para trás e eu tinha muitos medos de empreender, de desbravar uma certa área, porque o que eu faço da forma que eu faço, eu não consigo te dizer outra pessoa que faça. Tem pessoas que fazem o que eu faço e eu faço o que outras pessoas fazem. Mas é aquela coisa, né, quando a gente fala sobre não ter concorrentes, que quando a gente faz um trabalho legal, a gente de fato não tem concorrentes, porque cada um vai ter o seu público, a sua abordagem, o seu estilo. Eu acho que é muito verdade. E hoje eu olho para trás e eu falo, caramba, devia ter feito isso antes, né? Por que É não? uma aventura, Por que não, né? mas é uma aventura gostosa. Sem dúvida. E aí eu vou te falar, a gente tem uma pergunta aqui no programa que eu sei que você pode falar, Diego, essa resposta é muito difícil. Mas eu queria saber qual que é a uva preferida da Bianca, tá? Eu sei que você tem difícil que é um filme preferido, a banda preferida, isso é muito difícil falar. Mas vamos pensar que o mundo fosse acabar e a Bianca tivesse que tomar um vinho. Qual seria essa uva preferida da Bianca? Uma uva para sempre. A gente estava conversando aqui antes no off sobre que a gente fez uma confraria só de Syrahs brasileiros recentemente. Foi incrível. Inclusive, estamos aqui com um Syrah brasileiro, Olha né, só, hein? Rosé. Eu diria que Syrah é uma das minhas uvas preferidas. Mas difícil a gente se limitar, né? Porque ela também não vai encaixar tão bem em tantas propostas. Posso escolher um país? Pode escolher o que você quiser. Eu diria que o meu país preferido, assim, que eu tenho apego é a Itália. Poderia passar tranquilamente só tomando vinhos italianos. Que uva? Os que eu mais gosto. Que uva na Itália? Ai, eu gosto muito de Sangiovese, mas eu também gosto muito de Vermentino, gosto muito de Frappato. Nebbiolo é sempre uma experiência. Difícil escolher, eu sou geminiana. Uvas italianas com Bianca aqui, geminiana, é difícil de escolher, mas ela vai ter que escolher uma porque ela deve ter um ascendente em alguma coisa que não seja gêmeos. Qual é a uva preferida italiana que você gosta? Acho que eu vou ficar com Sangiovese. Sangiovese. Olha só, novidade no programa, hein, Sá? Novidade, Jura? novidade. A Pinot Novidade. estava Parabéns, dominando parabéns, o programa Pinot, até agora. parabéns, A aê. Sangiovese. Realmente. Parabéns. Bianca, então conta pra gente, a missão da Wine to Be, quando você começou esse curso online e depois presencial, o que te levou assim a realmente querer conquistar com esse curso? Olha, eu comecei a sentir que eu tinha algo a oferecer, de fato, para as pessoas. E eu me lembro com bastante clareza
da Bianca de alguns anos atrás, quando eu estava em busca de aprender mais sobre vinhos, que eu me vi num embate. Porque eu via cursos de vinho muito básicos, que vão te ensinar o que é uva branca, o que é uva tinta. E eu via um curso como um curso de sommelier, por exemplo, ou um W7. Eu escolhi essa carreira, né? Eu sou uma pessoa, eu gosto de me aprofundar, eu gosto de estudar, então esse tipo de desafio para mim me chama. Mas eu ficava pensando, poxa, não tem um meio termo, né? Não tem uma opção para uma pessoa que quer melhorar as suas experiências sem ter esse compromisso todo de se tornar profissional do vinho. Então acho que o meu propósito veio muito daí, sabe? De trazer uma alternativa. E eu sempre falo que dentro do meu curso principal hoje, que se chama Descobrindo Vinhos, muita gente fala, mas você começa do zero? Eu falo, a gente começa do zero, mas isso não é motivo para a gente não se aprofundar. Então, não é porque a gente começa do zero que a gente vai parar ali num nível que você não vai conseguir ter discussões legais sobre vinho, falar com confiança sobre vinho. Então, eu diria que o meu propósito está muito ligado a trazer confiança e segurança para quem quer ter o vinho como hobby, para quem quer explorar esse lado do vinho. Legal. E isso, a Wine2Be, ela traz isso, de que jeito você traz isso no vinho? Você traz mais descontraído, mais sério? Como é que é a tua metodologia? Explica pra gente. Olha, no geral, eu sou uma pessoa mais descontraída e o Wine2Be é um reflexo de quem eu sou, né? Então, a gente tem esse toque mais descontraído. Mas um ponto que eu acho importante a gente trazer é que, assim, as pessoas muitas vezes veem o vinho como uma coisa sofisticada demais para mim. Então, tem muita gente que coloca o vinho num pedestal e vai falar, não, o vinho é uma coisa muito chique e eu não sou chique, então eu não posso tomar vinho. Tem gente que tem essa leitura. E eu busco trazer justamente que o vinho, ele pode ser chique, sim. Você pode ir num restaurante estrela Michelin e pedir um champanhe ou pedir um Grand Cru. Vai ser incrível, eu amo. Mas ele pode também estar num piquenique no parque, ele pode também estar na praia, ele pode também estar no carnaval, num show de música. Então, não existe muito isso, né, de mais descontraído versus mais sofisticado. Por que não os dois? De acordo com propostas, né? Assim como a gente não faz só refeições descontraídas ou só refeições sofisticadas, com o vinho também. Então, eu consumo vinhos de R$40 e consumo vinhos de mais de R$1.000. Tudo vai depender da proposta, com quem que eu tô, qual que é, né, a experiência que eu vou ter ali. E Bianca, conta pra gente, o que você tá vendo atualmente de tendência nesse mercado do vinho? Ai, tem tantas, né? No começo do ano, eu sempre busco fazer um vídeo sobre tendências do vinho. É uma coisa que eu gosto de acompanhar. E a gente acabou de sair da ProWine, né? Vimos, eu acho que a maior tendência que eu identifiquei na ProWine 2025 agora, sem dúvida, foram os vinhos sem álcool ou de baixo álcool. Eu acho que é uma tendência para a gente ficar de olho. Mostra como as novas gerações estão olhando para bebidas como o vinho. Mas mais importante que isso, e aí eu trago uma tendência que a gente já vem falando dela, eu acho que ela é menos intensa do que essa coisa do vinho de baixo álcool, sim, mas ela é talvez mais importante, que é a dos vinhos brancos e espumantes. Tá. Então, a gente tem vários estudos que mostram que, globalmente, o consumo desse tipo de vinho tem aumentado, vinhos brancos e espumantes. A gente vê regiões que antes era impensável a gente produzir vinhos, como a Inglaterra, por exemplo, que vem produzindo grandes espumantes e vem se destacando com isso. Japão também. Exato, Japão. Então, quando que a gente ia pensar, né, que essas regiões iam produzir vinhos? Muito por conta de aquecimento global, das mudanças que a gente tem. E eu, particularmente, penso que quando a gente olha para o espumante, num país como o Brasil, que a gente tem um clima quente, que a gente tem uma vibe festiva, o espumante ele tem tudo para ocupar lugares que hoje apenas a cerveja ocupa. Não que ele vá substituir a cerveja, mas eu acho que tem uma coisa ali, se a gente conseguir
trazer esse consumo, né, para mais pessoas, espalhar um pouco mais esse consumo. A gente tem grandes produtores aqui, a gente tem tudo para ter... Tem grandes prêmios, né? O próprio Garibaldi, ele ganhou o prêmio, o melhor espumante do mundo. Exatamente. E é o que você falou, o espumante com a cerveja, sim e não, mas são concorrentes, se você for pensar. O espumante ele é uma bebida fermentada que você pode comer com churrasco, arroz e feijão, com doce, com uma bela pasta, né? Combina com calor, né? Então, frescor. assim, eu concordo com você. Eu vejo realmente essa digamos aí, esse diferencial aí como tendência. E me fala uma coisa, o pessoal quer saber aqui, qual a dica da Bianca para um vinho, para um jantar romântico? Jantar romântico? Bom, depende da comida, né? Mas eu acho que a gente nunca vai errar com champanhe, não é mesmo? Aquela coisa de feliz no simples. Mas se a gente estiver falando aí de um prato italiano, já trouxe o meu amor pela Itália, eu iria num Chianti ou um Brunello. Difícil errar também. Difícil errar. Se hoje você pudesse se transportar e acordar numa vinícola, qual seria a vinícola dos seus sonhos? Olha, eu acho que eu voltaria para uma vinícola que eu diria que foi a melhor experiência que eu já tive, que é a Castello di Ama, uma vinícola na região do Chianti. Eles fazem vinhos incríveis, mas além disso eles estão localizados num antigo, como se fosse um feudo. Então você entra no local da vinícola, é uma vilinha, tem uma capelinha, tem as casinhas. E eles têm uma iniciativa muito legal que todo ano eles convidam um artista para criar uma obra de arte e colocar onde ele quiser na vinícola. Que legal. Então você tem obras de arte espalhadas pela sala de barricas, pela capela, pela calçada. É uma verdadeira imersão no mundo do vinho e no mundo da arte também. Então eu voltaria para lá. Ah, que bacana. E me fala uma coisa, Bianca. Hoje, tem combinação de vinho, né? Você acaba ali também sugerindo para a turma toda a combinação, a harmonização, o vinho perfeito. Como é que você identifica o teu público hoje, né? Porque o Instagram, as redes sociais, por mais que você foque ali, né, no que você quer atingir, você está dando um tiro, de certa forma, aberto e você está suscetível a ter qualquer tipo de público. Como é que você seleciona o seu público hoje? Legal essa pergunta, porque não é uma tarefa simples. Hoje eu vejo que eu tenho duas personas, né, que a gente chama, dois públicos que são separados ali. Um é a pessoa que ela tá começando a se interessar por vinho agora e ela busca um norte, ela busca uma pessoa para guiá-la nessa jornada. Então, a pessoa está tendo os primeiros contatos ali com o vinho e ela chega no meu perfil. Mas eu também tenho uma boa parcela do meu público que são pessoas que já tomam vinho há muitos anos, já viajaram para fora, já fizeram experiências de degustações em vinícolas, mas nunca tiveram uma pessoa para guiá-los. E isso faz toda a diferença, porque isso é muito do papel que eu gostaria de exercer para outras pessoas. Então, muitas vezes a pessoa ela acha que ela tem um conhecimento de vinho, porque ela já foi em degustações, ela já foi em vinícola, mas tem tanta coisa legal para aprender que vai melhorar a experiência dela. Então, acho que o meu público se encaixaria ali. Eu sempre também tento dar um suporte para Existe um ticket médio ali que você... Ticket médio de vinho? Isso. Eu você diria valoriza no que... teu público. Qual a faixa de ticket médio hoje que tem no teu público, Bianca, que você valoriza ali pelo vinho? É aquela coisa que a gente falou, né? Eu mesma consumo vinhos de R$40 e de mais de R$1.000. Então é bem uma média. Eu diria que dentro do Wine to Be, o nosso público tá ali a partir de R$70 a garrafa. O que não significa que não tenham pessoas que têm um consumo de vinhos de um ticket menor. Sim. E outras pessoas que tenham um hábito de consumo de ticket bem maior. Sem dúvida, não. É uma linha de corte. É uma linha de corte. E você, no seu Instagram, você faz muitos pratos, né? Eu vejo que você sempre dá bastante receita. Conta pra gente qual seria a sua combinação perfeita de prato e vinho.
Ai, eu tenho algumas. Eu tenho uma que me transporta para um momento da minha vida em que eu morei em Nice, na França, que é vinho rosé e steak tartare. Principalmente se for um rosé da Provence. Amo. Mas eu também gosto muito, e aí trazendo de novo os vinhos italianos, um Chianti, um Brunello, com uma pasta matriciana, maravilhoso. E combinações simples, né? Champanhe, batata frita, quem não ama? Bianca, eu vejo que você traz também, de certa forma, um propósito para essas pessoas, né? Porque a pessoa descobrindo ali o vinho, né, de certa forma, você educando isso, você está trazendo ali uma descoberta de alma, de propósito de vida, como mesmo aconteceu com você. Como é que você explica isso hoje para a gente? Olha, eu diria que dentro do vinho, a gente sempre vai ter algo a aprender. E poder proporcionar isso, para mim, é muito gratificante. Então, apresentar todo um mundo de descobertas para uma pessoa, trazer um hobby. Acho que hoje a gente Sem vive dúvida. uma epidemia de solidão. Sem As dúvida. pessoas estão Acho que o hobby é sempre importantíssimo hoje. vidradas no celular, faltam conexões sociais. Então, eu acho que o vinho encaixa muito bem nesse contexto de, primeiro, te chamar para o momento presente. Eu sempre falo para os meus alunos que o vinho nos conecta com a nossa humanidade, porque quando tá tudo acontecendo ali, celular apitando, e-mail e trabalho, e você vai parar e você vai apreciar uma taça de vinho, você vai se conectar com o que é mais humano seu. Concordo. Dificilmente uma pessoa vai pegar, vai tomar uma taça de vinho e vai ver o celular, né? Dificilmente. Dificilmente. Se você estiver prestando atenção no vinho, não, No que né? você Claro tá que às vezes o vinho é um coadjuvante e tá tudo bem. Mas você saber como prestar atenção numa taça de vinho e se conectar com isso é um privilégio. E para mim é um privilégio poder proporcionar isso para as pessoas. Muito legal, muito bacana, muito nobre o teu trabalho. É porque são aqueles momentos, assim, que na verdade você está se conectando com você mesmo, né? Exato. E isso, no mundo atual, é muito complicado, né? Porque é tecnologia, é celular. Então, eu acho que começa muito mais para nós, né? Tipo assim, como um resgate da nossa essência, do que necessariamente a bebida que está na nossa frente. Claro que sendo vinho, melhor, né? Mas esse resgate eu acho que falta muito na humanidade, né? Fazer esse resgate com qualquer bebida que seja. Estar presente, né? Estar presente. Se comprometer a estar presente. Exatamente. Você acha que a sua turma, as turmas que você forma, você consegue, tipo, mudar esse mindset da pessoa ter uma conexão com ela mesma? Com certeza. Não só com ela mesma, como em grupo também, né? Eu tenho alguns projetos, agora eu tô numa turma de um dos meus projetos, que é o Clube B, que é um projeto super legal, em que eu mando alguns vinhos para casa da pessoa. Coberto, eu vi, fantástico. E cada edição tem um tema. Essa turma de agora, a edição é Velho Mundo, e a gente tem 4 vinhos, cada um representando um país do Velho Mundo. E é legal porque tá todo mundo com o mesmo vinho, ninguém sabe qual que é o vinho, e a gente gera uma troca ali online, né? Então eu tenho alunos que estão no Nordeste, eu tenho alunos que estão no Sul, eu tenho alunos que estão aqui em São Paulo, mas todo mundo consegue essa conexão ali ao mesmo tempo. E isso gera uma amizade, gera uma conexão. E aí tem um outro caso também, por exemplo, quem não consegue acompanhar ao vivo o que acontece, a pessoa faz a aula depois. E aí falta aquela coisa de você conseguir conversar ali no mesmo momento, mas é muito da pessoa se conectando com ela mesma, né? Então, deixa eu prestar atenção, o que eu tô sentindo? Ah, a fulana falou que ela tá sentindo aroma de morango. Será que eu consigo sentir? Então, é a gente prestar atenção e valorizar os nossos sentidos. Acho que em tempos de inteligência artificial é tão importante a gente valorizar o que a gente tem de humano, né? A famosa inteligência natural, né? Exato. Bianca, fala uma coisa, você falou dos vinhos italianos, você falou que a tendência da ProWine você enxergou nessa nova geração que está bebendo menos, obviamente, as vinícolas estão criando aí, né, vinhos sem álcool e tudo mais, mas o que você enxerga, porque para mim é uma tendência aqui, eu tenho essa bandeira aqui no programa, a gente tem aqui, né, dos vinhos nacionais, né, porque hoje você não precisa mais viajar para fora, você tem vinícolas perto aqui de São Paulo, maravilhosas. Como é que você enxerga as vinícolas nacionais hoje? Olha,
Eu acho que o Brasil tem se desenvolvido muito nesse quesito, exponencialmente, eu diria. Não dá pra gente comparar o Brasil com a França, porque a gente ainda está engatinhando em muitos quesitos, mas nós temos um produto de alta qualidade e um enoturismo também de altíssima qualidade. Não só no Rio Grande do Sul, que é o local que a maior parte das pessoas pensa, né, quando pensa em vinho brasileiro, mas como você mencionou, aqui em São Paulo também, a gente tem cada vez mais vinícolas, como a Floresta, que oferecem uma experiência de qualidade, com um vinho de qualidade. As pessoas que estão à frente desses projetos são pessoas com um histórico muito interessante em termos, muitas vezes vêm do mundo corporativo, tiveram outras experiências e estão levando isso para o vinho. Então, eu também sou uma grande defensora do vinho brasileiro e das experiências de enoturismo aqui no Brasil também. Falta a gente fazer mais, né? Comunicar mais, para que isso chegue de fato a pessoas que ainda não estão cientes, dessa qualidade. Você tem hoje no food service diversos cardápios, obviamente diversas vinícolas, mas ainda existe uma cultura muito grande, eu falo do público, e valorização, né, da própria pátria do vinho, que você depara ali com vinhos chilenos e argentinos, com vinhos nacionais do cardápio, são muito melhores. Sim. E aí o medo de errar vai por essa incultura e acaba tomando uma decisão errada, deliciando um vinho nacional, por exemplo, como tem aí, não só Floresta e diversos outros mais. Inclusive, eu fiz um conteúdo recentemente comparando às cegas um Syrah francês, da região do Rhône, com um Syrah brasileiro. E a minha intenção foi justamente trazer as diferenças entre eles, sim, mas no final do vídeo, essa parte não foi muito programada, o que a gente conclui é que o vinho brasileiro, muitas vezes, ele nos oferece mais complexidade e intensidade num preço mais baixo. Que é o contrário de que muita gente pensa, Sem dúvida. Porque tem muita gente que vai falar, eu não consumo vinho brasileiro porque é caro. Exato. É caro porque você não sabe o valor do produto. Porque é um produto de alta qualidade. Você precisa saber aonde ir, claro. Exatamente. Porque vai ter coisa boa e vai ter coisa não tão boa, como em qualquer mercado, como em qualquer segmentação. Maravilhoso. Top Vino aqui, muito contente. Mais uma defensora aqui do vinho brasileiro. Pessoal, o papo tá lindo, tá gostoso e maravilhoso. Espero que volte aqui no programa para contar mais aqui suas histórias. Queremos saber mais, né? Espero que Sim, muitas coisas. Mas o tempo, infelizmente, está acabando. Novamente, quero agradecer à Vinícola Floresta, a sua presença aqui também. Obrigada. Fazer um brinde aqui final para encerrar o programa. Tinha uma delícia esse rosé. Bom, né? Vamos lá. Obrigado, saúde e sucesso. Ao vinho brasileiro. Ao vinho brasileiro. Top Vino aqui com Bianca. Obrigado, pessoal.